Eu sou produtora cultural desde 2011. Eu me considero produtora independente, porque eu não estou vinculada a nenhuma instituição. Eu decidi que eu queria fazer projetos voltados para artistas negros. Eu sou de Santos, não sou de São Paulo, e Santos, lá costuma-se dizer que existe um vácuo geracional. Assim, minha geração não teve contato tão próximo com os ativistas negros, com o movimento negro no geral, e aí por isso eu sentia falta dessa pauta na cidade, assim, na produção cultural. Então eu resolvi pela produção independente, entendendo que não existia ainda, por exemplo, no próprio Sesc de Santos, uma curadoria voltada para isso, então eu comecei a produzir com alguns coletivos. E aí logo em seguida eu fui morar em Salvador. E aí foi em Salvador, entrando em contato com a cultura popular, entrando em contato com Ileaie, com os grupos do Pelourinho e outros coletivos mais contemporâneos, eu diria, que eu comecei a entrar em contato, de fato, o que seria ser negro no Brasil. A gente não nasce sabendo que a gente é mulher negra. Sim, a mulher preta, de pele preta, talvez tenha essa concepção mais rápido, porque isso é denunciado a todo tempo nos espaços escolares, inclusive. A menina preta é sempre falada do cabelo do Bombril, a menina que é dita que fede que nem macaco, essas coisas. Mas pra mim, por exemplo, que já passo por uma mestiçagem, eu diria, eu só fui me reconhecer mulher negra com 27 anos, lá em Salvador. Então, assim, teve um momento aí entre saber que eu sou mulher negra e entre querer pautar isso no meu trabalho. Não foi uma coisa tranquila, certo? Bom, e aí o que acontece? Aí eu fiz um curso de gestão cultural aqui no Sesc, no Centro de Pesquisa e Formação, que esse curso eu queria pautar isso. Pautar como é pensar o racismo institucional, pensar por que as curadorias não conseguem pensar a cultura negra, não do ponto de vista, não só para o 20 de novembro, mas para o ano inteiro, porque tem artistas, tem pesquisadores pautando isso o ano inteiro. Então, o que nos separa, que a gente não consegue, dentro das instituições, por exemplo, pensar sobre isso? E aí o filme ele vem com essa carga toda do ativismo, que aí eu começo em Salvador, eu entrei em contato com os movimentos sociais e me vi quase obrigada a fazer parte daquilo, porque como assim você se descobre mulher negra com 27 anos? É muito tempo, né? Eu não tinha parado para pensar, mas é muito verdade que até então eu era uma mulher que era negra. E depois que você vai descobrindo que é uma mulher negra. Então o filme ele vem decorrência disso, da minha militância, do meu interesse profissional em pautar a cultura negra dentro das instituições e também porque existe um levante, eu diria, inclusive, de mulheres negras, de feministas negras com visibilidade nas mídias. Aí a gente tem a Djamila Ribeiro, Stephanie Ribeiro, a gente tem a Preta Rara, hoje a Joyce Bert é uma mulher que escreve para o Justificando, que ela está com uma visibilidade que ela nem ela esperava. Por quê? Porque isso é um tema urgente. E aí, o que tem trazido muita força também para isso é a Marcha das Mulheres Negras. Eu acompanhei as reuniões, a marcha aconteceu em Brasília em 2015, e eu acompanhei as reuniões aqui em São Paulo, e aí sim que eu fui compreendendo por que a gente não consegue discutir isso dentro das instituições. Porque tocar no racismo institucional é entender que existe um lugar de poder, que esse lugar de poder, que existe as pessoas brancas estão sempre nesses lugares. E se elas estão sempre nesses lugares, elas não querem pautar o racismo, porque o Brasil nem se vê como racista. A gente parte sempre de uma democracia racial, que convivemos todos muito bem, mas quando a gente entra nesses lugares, a gente vê que não é tão bem assim, porque as pessoas negras ou estão nos lugares de serviço, né, nos serviços gerais, na faxina, e não tem lugar de fala. E assim, quando eu estava pautando no curso esse filme, eu entendi que se o lugar de fala é sempre do homem branco, heterossexual, cisgênero, onde estão as mulheres negras? Na estreia tinha 1000 pessoas quase, né? Isso significa o quê? Que existe uma demanda por essa fala, sabe assim, por essa linha narrativa. Não é porque o filme é meu, porque eu nem tenho visibilidade assim midiática, mas é muito mais por conta da necessidade de a gente falar desse tema. Com essa coisa do meu trabalho mesmo, tentando pautar todo o tempo os projetos voltados para isso,
eu só podia entrevistar mulheres negras, sabe, assim, foi uma coisa automática. E aí, com isso, eu também, nesse processo de me aproximar da marcha, eu fui conhecendo muitas feministas negras acadêmicas, que elas não têm o trabalho delas não tem a visibilidade merecida. Então, o meu primeiro estalo foi, né, sou mulher negra, eu quero falar desse lugar, e eu até costumo falar que foi um processo de cura pra mim também, porque a partir do momento que você começa a entender o que é ser mulher negra, você começa a entender a sua invisibilidade nos espaços escolares, porque quando eu lembro das minhas outras coleguinhas de classe, primeiro que a gente não se reconhecia. Isso é um primeiro ponto muito cruel. Porque você não quer ser mulher negra, você não quer ser negra num espaço escolar, por exemplo, porque em algum momento vão denunciar o seu cabelo, vão falar que você não é para namorar, você não pode ser a menina para ser a noiva na festa junina, tem essas questões. Se as escolas não conseguirem aproximar não, formar os seus projetos políticos pedagógicos, pensar os seus projetos políticos pedagógicos com os movimentos sociais, a gente continua na escola colonizada de 500 anos atrás. Porque a Nilma Lino Gomes, ela costuma falar, quando chega uma criança de candomblé na escola, se a professora não compreende que na sexta-feira essa criança talvez tenha que ir de branco, por exemplo, e com seus guias, se a professora não consegue compreender que as meninas negras, quando elas ficam quietas e elas se expressam menos, é porque existe uma série de coisas que vem desde casa até a escola. Se eu tivesse tido acesso à cultura afro-brasileira, à cultura popular na escola, se a professora entendesse que eu não era tímida, que na verdade eu tinha medo de falar, sabe, assim, porque pra você ter uma ideia, eu sou formada em filosofia, tenho graduação em filosofia, e nos meus primeiro ano de faculdade, a gente precisava fazer seminários quase que semanalmente. Eu gaguejava ao ponto, sabe assim, ao ponto de não conseguir falar, de tão nervosa que eu ficava. Porque também o lugar de fala é treino. Ninguém, de repente, se torna um orador. O que me salvou, eu acho, nessa história de ser invisível, foi a escrita. Porque eu escrevia muito. Eu tenho muitos diários, até guardei, já pensei em jogar fora, mas eu escrevia muito, muito mesmo. E aí, quando eu fui entendendo que a escrita tinha muita potência ali, aquela escrita, eu comecei a escrever contos, e aí a ideia, o cinema começa a vir aí também. Comecei a escrever argumento para produção de documentário, escrevi um texto literário que se tornou um roteiro, e aí o filme, isso foi uma coisa muito feliz da minha parceria com o Lucas, porque o Lucas entendeu isso, quanto a minha produção literária tinha que dialogar também com o filme. Só que não seria a minha produção literária, a produção dessas invisíveis, que custou, né, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, que as pessoas não saem declamando por aí como falam de Clarice Lispector, por exemplo, entendeu? Então, esse lugar da escrita, ele vem como essa minha construção de sujeito, e vem também dessa necessidade de visibilizar essas obras que não são os cânones, né, assim. E aí eu digo que é um processo de cura porque eu estava nesse processo de entender o que eu era, sabe, e essas violências que eu passei, mas ao mesmo tempo entender que politicamente, que existe as feministas negras pautando isso politicamente, brigando com as políticas públicas, com o Estado, pautando isso em diversas áreas. E aí, aí eu pensei, bom, por exemplo, a Ana Paula, que é uma das entrevistadas, ela estudou as mulheres negras da cidade de Tiradentes. Ou seja, ela saiu da academia, foi lá para a cidade de Tiradentes, um dos bairros mais populosos, eu acho, né, de São Paulo, e de pessoas negras, nordestinas, e ela fez uma pesquisa na PUC, e o que você viu? Como foi esse diálogo, entendeu? A Djamila também, a Dida, ela era empregada doméstica e hoje ela tem doutorado pela PUC. Como é atravessar isso? Até hoje, ela tem 60 anos, ela diz que ela tem dificuldade tanto de fazer a leitura dos textos, quanto de se posicionar como uma doutora. Por quê? Porque ela foi empregada doméstica, ela estava num lugar de subalternidade uma boa parte da vida dela. E por mais que ela tenha acessado a universidade, não é um lugar que as pessoas não estão abertas, os professores, as bibliotecas não estão realmente dialogando com essa história, entendeu? Então, pensar nesse lugar
pensar na fala delas foi um meio de pensar, existem outros projetos políticos sendo pensados e eu preciso entrevistar essas mulheres para elas me contarem, porque eu não sou uma acadêmica, mas naquele momento eu tinha um recurso que era o audiovisual para poder trazer isso, para trazer essa pauta, entendeu? Acho que como dica, o site é um portal, na verdade, e também tem no Facebook da Instituto Gueledés. Elas, na verdade, diariamente noticiam tanto de casos, né, de racismo no Brasil inteiro, mas também trazem muitas referências de pessoas que estão pautando em diversos espaços, desde da academia, desde junto ao Estado, ou ligadas à cultura do hip hop, sempre trazendo muitas dicas de, sabe, assim, de como é que a gente está pensando? O que essas pessoas, o que esses militantes estão pensando? O que esses ativistas estão pensando sobre o racismo no Brasil? Eu acho que a Joyce Bert e a Djamila Ribeiro são duas referências hoje nas redes sociais de quem está trazem referências, trazem um lugar de fala político e reflexivo a todo tempo para a gente questionar o que a gente está pensando. Estamos pensando sobre o que é o racismo?